Fala pessoal, seja bem-vindo ao Fé e Cultura, o nosso podcast. Eu sou André Rodrigues e o tema de hoje é os 4 temperamentos. Eu estou aqui com Bruno de Lima e Marcos Xavier. Sejam bem-vindos, vocês já são a nossa equipe, né? É verdade. Tamo junto. Tamo junto. Bom, existem muitas formas de explicar o temperamento humano, né? O comportamento de cada um, né? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A teologia explica que cada um foi criado com características que o próprio Deus deu, como a vontade, liberdade, volição, a bondade. Mas cada ser humano é um ser individual. Eu tenho a minha natureza individual, a minha personalidade, o Marcos tem a dele, o Bruno tem a dele. E ao longo da história, né, a humanidade tentou explicar isso e como isso funciona. E o conteúdo que nós vamos trazer hoje é uma forma, né, de explicar o porquê que cada ser humano tem um conjunto de características próprias. Então você que está me assistindo, você pode ser uma pessoa explosiva, né, uma pessoa que reage muito rápido, né, qualquer coisa já quer ir para a briga. Ou você pode ser uma pessoa mais na sua, mais quieta, é aquele cara, né, pacato, aquela pessoa que não gosta muito da muvuca, né, de seres humanos. Ou você é aquela pessoa que se comunica com todo mundo, que nem eu, que gosta de falar que fala com todo mundo. Cada um tem a sua individualidade. Bom, como a gente explica isso, né? Hoje nós vamos falar sobre a teoria dos 4 temperamentos. Eu não sei se eu posso chamar de teoria ou se é mais um meio de explicar, né, uma corrente filosófica, o que é os 4 temperamentos e como nós podemos usar eles, essa explicação, para poder se referir aos seres humanos. Então vamos lá, eu gostaria que a gente já começasse falando hoje. Na verdade, é uma descrição simbólica, né? Não é bem uma teoria, é uma descrição simbólica da realidade. O que os antigos lá da filosofia grega eles observaram, né? Desde sempre o ser humano ele está observando o mundo, né? Hoje tudo na modernidade tudo é muito fácil, então a gente perde essa coisa da percepção do mundo. Mas qualquer coisa digita no Google, né? Exatamente. Mas antigamente, para se acessar o conhecimento, para se acessar a ciência, o ser humano ele tem que observar o mundo onde ele está, o mundo ao redor, e perceber alguns padrões, como por exemplo, o ser humano, ele para se nortear, ele olhava para os astros, para o sol, para as estações do ano, e ele percebia certos padrões no dia a dia, nos meses, se repetindo, coisas que são perenes, coisas que permanecem ao longo dos anos, dos séculos. E a partir dessa observação material, das coisas que são materiais, o ser humano ele percebeu que existem certas características em nós, né? Como o André falou, nós somos criados imagem e semelhança de Deus, mas Deus ele imprime certas coisas dele em nós, né? Certas características. E aí os filósofos eles perceberam que existem certas características no ser humano que elas são permanentes de um para outro, né? Então tem certas qualidades do ser humano, como você bem disse, André. Tem pessoas que são mais expansivas, ao passo que tem outras que são mais retraídas, né? Introvertidas, tem aquela coisa de você se retrair exatamente. E aí o que é feito, né, Bruno? Os filósofos eles perceberam o seguinte: os elementos da natureza, como fogo, água, terra e ar. Esses elementos da natureza, que são materiais, eles têm características, como por exemplo o fogo, ele tem aquela característica expansiva, de onde o fogo ele chega, ele destrói, ele aquece, ele queima. E é feita essa observação simbólica e perceber nos seres humanos essas características, como por exemplo uma característica expansiva do fogo, naquelas pessoas que têm uma capacidade de falar, de agir, de tomar a frente das coisas, de aquecer os demais. Então deixa eu ver se eu entendi, Marcos. Você pega um elemento da natureza, um elemento físico como o fogo ou a água, e usa o que eles são fisicamente
para explicar o comportamento de alguém. Por isso que é uma ciência simbólica. Exatamente. Eu pego aquela ferramenta como se fosse uma metáfora e uso como símbolo, é isso? Como símbolo, exatamente. É interessante porque hoje a gente vê aí muitas pessoas fazer uma necessidade muito forte de uma explicação científica positivista. O que seria essa ciência positivista, né? Seria essa explicação, assim, é um médico falou, né? Qual foi o teórico que comprovou isso em laboratório? O cientista, cientista, né? que... Você imagina logo Albert Einstein, né? É, Com aquela... uma pesquisa e tal. Mas Goethe, na obra Fausto, ele chega a descrever como as relações humanas são trabalhadas de modo simbólico e não concreto. Ele vai mostrar que, a partir do momento que eu me relaciono com o Marcos, eu vou me relacionar com o Marcos a partir da impressão que eu tenho dele para comigo. Essa impressão dele para comigo faz com que eu reaja de determinada forma, baseado na minha própria impressão. Isso é uma coisa bastante óbvia, mas foi muito bem descrito por ele e descreve bem como a relação humana, principalmente, ela não acontece a partir de coisas concretas e materiais como o cientista trabalha. Não vai trabalhar, né? Vai trabalhar com coisas simbólicas. Daí a importância, e aí já fica um adentro que é uma perda muito grande que nós temos hoje na pós-modernidade, a perda dessa sensibilidade de observar de modo simbólico a natureza e compará-la a nós, porque eu acho que a gente já pode falar sobre isso. É uma das grandes importâncias da descrição, né, dos 4 temperamentos, que ajuda a gente se relacionar bem, entender o outro e conseguir diferenciar aquilo que é intrínseco do indivíduo e aquilo que parte da vontade do indivíduo. Então, Bruno, esses símbolos que a gente usa para entender o comportamento humano, você está falando isso porque as pessoas perguntam se tem base científica, né? Exatamente. E ter base científica, você está explicando justamente que não é necessariamente você pegar uma ciência material, física e querer explicar, e que os comportamentos humanos, eles usam simbologia. Exatamente, usam simbologia. Me diga, qual é o estudo científico que vai trabalhar sobre o nível de amor em um casal? E as pessoas tentam, os cientistas Medir. medir o amor e tudo mais. Como é que vai acontecer isso? E como se esse fosse o único meio de explicar, né? Como se o amor fosse uma coisa puramente química, que você pudesse medir ali, acessar no cérebro da pessoa. E deixar de lado toda essa coisa da poesia, por exemplo. A poesia perde muito lugar depois do advento da modernidade, né? No Brasil mesmo, do século passado para cá, a gente vê que dificilmente produz bons poetas, né? Então é uma perda muito grande para esse cientificismo, né? Cientificismo. No caso dos temperamentos, Bruno, a gente tem, só para que o pessoal entenda, imagine uma cruz assim, né? Uma cruz. Sim. Em que você tem aí os elementos quente e frio, que são opostos, né? Quente e frio. E no outro polo aqui você tem a umidade e a secura, aquela coisa seca, né? Então é assim que é definido os temperamentos, pela composição de quente e úmido, que aí gera o que nós conhecemos como o ar, aquela coisa quente e úmida é o ar, que é o símbolo do temperamento sanguíneo, nosso amigo André aqui, né? Dizem que eu sou sanguíneo. Dizem que André é sanguíneo, aquele cara expansivo, que tem capacidade de a gente vai expressar-se muito bem, né? Temperamento por temperamento. É só fazendo pontuações. Então, só para resumir, são 2 polos. São 2 polos, exatamente. Tem o quente e frio, e aqui no outro polo tem o úmido e seco. Né? Cada temperamento vai estar localizado nesses polos. Isso. Próximo. A melhor forma de a gente representar isso bem, para ficar cravado bem na mente da gente, é a ideia dos pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Aí você tem uma cruz, né? um mais. E aí tem sudeste, noroeste... Exatamente. São essas variações. Mas a gente não vai falar hoje das variações, senão vai dar um nó basicamente os 4, né? Basicamente Norte, sul, os 4. Oeste. E aí, um exemplo, aquele que se aproxima mais do norte e do leste, ele está em um determinado quadrante. Sim. Quadrante superior direito. Aí aquele que se aproxima mais para o oeste e do sul, ele está mais próximo do quadrante inferior esquerdo. E assim vai, os 4 temperamentos nessa composição. Então, só para a gente saber, quais são os 4 temperamentos? Então, vamos lá. O ar,
que é o temperamento que eu falei, é o sanguíneo. Sanguíneo. Né? O ar é o temperamento sanguíneo. O fogo é o temperamento colérico. O temperamento de terra, o elemento terra, representa o melancólico. Imagine, veja, a descrição simbólica é justamente essa. O temperamento melancólico é representado pela terra. Né? Imagine aí, você pisa na terra, no barro. O que fica ali? Fica marcado ali por muito tempo. Então isso é uma descrição do que acontece com uma pessoa de temperamento melancólico. Né? Geralmente dizem que os melancólicos guardam muito rancor, sentem por muito mais tempo as coisas. É justamente por causa dessa descrição da terra, né? Você pisa na terra, ali fica a sua marca por muito tempo. Né? Então, terra, o melancólico, e água, o fleumático, né? Aquela capacidade introvertida, fria, de adaptação, né? Onde você põe a água, ela se molda. Né? Aquele elemento da umidade, né? Bom, eu imagino aqui que você que está nos assistindo deve estar... Rapaz, olha, essa questão aí está muito mística. Eu sou cristão, eu sou crente e eu não gosto de misticismo, né? Por que se atribui essa questão do fogo, o ar, a água, né, ao misticismo? É devido a algumas religiões orientais, né, como o budismo, ou essas religiões lá do Oriente, elas usam muito a simbologia, né? Ela pega os símbolos para explicar elementos da realidade. E o que nós estamos fazendo aqui é para explicar comportamentos. Comportamento não se mede, né? Eu não posso medir, como você disse, o amor, né? Tem gente querendo calcular aí o número das sinapses, né? Que o cérebro emite quando você se apaixona. O pico do amor, né? Mas não dá. Porque são questões subjetivas. Então nós vamos pegar aí esses símbolos e tentar explicar o temperamento de cada pessoa. Agora, uma dúvida muito frequente é como isso surgiu. Eu vi um pastor na internet revoltado com a teoria dos 4 temperamentos, porque ele disse que tem gente querendo explicar os temperamentos a partir dos órgãos do ser humano, né? Por exemplo, a bilis, né? O sangue, o sanguíneo. Como foi que essa teoria surgiu e por que essa ideia de explicar a partir dos órgãos humanos é errada? Bem direitinho, vamos lá. Quando surgiu essa simbólica, era atribuído uma causalidade ao melhor dizendo, explicar melhor, né? Quando surgiu, tentaram se explicar de onde vinha, qual era a razão da pessoa ter aquele temperamento. E aí surgiram-se hipóteses. Observe, há uma diferença da descrição simbólica e das hipóteses levantadas para explicar as origens destas características marcantes que é simbolizado pelo ar, pelo fogo, pela terra e pela água. Então, nessas hipóteses levantadas, um dos teóricos levantou que, por exemplo, o sanguíneo havia uma necessidade de equilíbrio à quantidade de sangue, por exemplo. Então, quando ele estava com muito sangue, em termos simples mesmo, né? Quando estava com muito sangue na veia, ele ficava agitado. Quando estava com pouco sangue, ele ficava mais deprimido. Então, era equilibrado, o humor daquela pessoa é equilibrado a partir do sangue. Aí vem a palavra sanguínea. Você tem, por exemplo, o colérico. O colérico era atribuído à bile, a uma das bile que é excretada no estômago, né? Para poder processar o alimento. O que a gente vai percebendo ao longo do tempo? É que, de fato, a hipótese ela foi refutada, porque pelo estudo do corpo humano, entende-se que isso não gera, não modifica o comportamento humano, porém, há uma correlação, ou seja, andam juntos, não quer dizer que causou um ao outro, mas andam juntos. Aquele indivíduo que é colérico, ele é extremamente... Ele não é, mas ele tem inclinação, ele tem uma inclinação a ser raivoso. Essa inclinação a ser raivoso tem um estudo da medicina, que é o estudo psicossomático do corpo humano, e ele vai dizer que o indivíduo que é raivoso, que explode com facilidade, ele excreta mais substâncias corrosivas no estômago, mais ácido no estômago. Então, veja que desenvolve logo gastrite, né? Exatamente. Aquela pessoa por isso nervosa... que dizem que é gastrite nervosa. É exatamente isso. Então, veja, foi se fazendo esses estudos e foram percebendo que havia correlações. De fato, não tem nenhuma comprovação, através desse método de estudo científico, de que um causa o outro. Entende? Há essa diferença aí. Então é correto dizer que o colérico explosivo
ele pode vir a ter uma fluxão nos seus órgãos, como a bile, né? Sim. Mas não necessariamente ele tem aquele comportamento por causa do seu corpo. Exatamente. É muito mais fácil ser o contrário. A bile ser excretada com mais frequência porque ele tem esse temperamento. E aí é importante a gente deixar uma coisa bem clara, que até escapou da gente na introdução mesmo. Esses temperamentos não determinam quem você é. Mas o temperamento é algo que é a forma de você apreender o mundo. Então, o colérico não quer dizer, é colérico, ele é explosivo. Não. Quer dizer que ele apreende o mundo de modo... E aí vem as separações que Marcos falou, né, dentro daqueles quadrantes. Você tem, na parte superior, indivíduos que reagem rápido. Então, sanguíneo e colérico tem uma reação muito rápida aos eventos. A capacidade expansiva, Né? A capacidade de expandir é a capacidade de reação. Acontece algo, ele está lá de prontidão. Já os quadrantes inferiores são aqueles que demoram mais a reagir. Então, a coisa acontece por ele ser mais para dentro, sim. né? Então, ele vai processando. São mais aqueles indivíduos que estão na situação. Tem ele aquela entende. qualidade fria, né? Exato, de analisar. Da água e da terra. Exatamente. Então, ele vai olhar para a situação, ele vai entender a situação, mas ele não vai sentir na hora. Ele vai levar um tempo para poder compreender realmente a situação no sentido emocional e relacional. É aquela pessoa que diz, tu é lento demais. Tu é né? lento. Sim. É o temperamento É o dela. temperamento dela. Ela recebe as informações do mundo de forma mais lenta, processa aquilo de forma mais lenta e demora mais para reagir, enquanto que outras pessoas processam de forma imediata, mais rápida, né? E reagem mais rápido. Isso explica muito, por exemplo, na área do amor. Né? Sim. Tem gente que se apaixona muito fácil. Tem O gente sanguíneo- que qualquer o coisa... sanguíneo- O sanguíneo é aquele O sanguíneo paquerou no ônibus, está apaixonado. já apaixonado. está apaixonado, Tá apaixonado. e às vezes você não entende, mas... é o apaixonado e desapegado, né? É, Tanto ele- faz ele estar aqui apaixonado, daqui a pouco... Tanto que é muito comum os homens pegadores serem do temperamento sanguíneo. Por causa Eu da... não estou entendendo a refeição, quer dizer... Não, mas é como eu disse, é uma questão de inclinação. O temperamento ele não determina aquilo que você é, mas é uma inclinação. Tanto porque o temperamento não vai passar pela vontade humana. Né? O filtro da vontade vai ser aplicado posteriormente com a maturidade. E aí tem que se fazer uma distinção, muito bem lembrado, Bruno, entre o que é temperamento e o que é personalidade humana. O temperamento tem a ver com uma estrutura mineral, que o ser humano nasce com esse temperamento, com esse jeito de sentir as coisas, as coisas chegam externas até ele e ele sente de uma certa maneira que é natural a ele ali. Só que Já na infância? já Já na Já na infância, infância, já só na- é difícil de identificar de qual identificar, é. exatamente. Por causa do processo de desenvolvimento, a criança ainda não se Você expressa bem. você coloque ali crianças misturadas para brincar. Crianças novas. Cada uma vai se comportar de um certo modo. Umas vão ser mais introspectivas, outras vão querer chamar atenção a todo custo. Né? Então, assim, já desde a mais tenra idade, a gente vai perceber diferenças de comportamento que não podem ser somente questões externas e sociais. É uma coisa que é realmente do indivíduo, aquela estrutura mineral. É como se fosse, o temperamento é como se fosse o solo sobre o qual aquela estrutura vegetal, né, que é a personalidade, vai ser construída. Né? Então a gente tem um solo ali, seja você fleumático ou colérico, você vai construir a sua personalidade que tem mais a ver com a nossa narrativa da vida, né? Ao longo dos anos nós vamos amadurecendo e as nossas relações sociais, É o as resultado circunstâncias. histórico de como nos portamos no mundo. Isso. Personalidade é isso. Junto com o aporte genético. Isso. Né? Então, a influência, já te atrapalhando e Pode complementando. falar, né? Que é assim. A influência da relação com os pais, com os irmãos. Então, por exemplo, aquele irmão mais novo, ele vai ter uma característica que o irmão mais velho não vai ter. Por exemplo, o irmão mais velho tende, na nossa sociedade, e é comum em várias sociedades, receber responsabilidades que o mais novo jamais vai receber. Porque ele está sempre na tutela do mais velho, porque o mais velho sempre vai ser mais velho. Então, o mais velho sempre vai ter aquela responsabilidade, aquele senso de ir primeiro, de resolver a situação, de tomar as... Isso são tendências, óbvio. Tem irmão mais velho por aí que, pelo amor de Deus, mas são tendências.
a tendência do irmão mais velho é ser acolhedor, é abraçar. Pelo próprio papel social, Papel né, que social. tá no contrato da O do sociedade. meio é aquele que sofre. Porque ele nem é velho, nem é novo. Ele é os dois, né? Ele Dois. vai estar... Enfim, mas essa dinâmica familiar vai... Então, bom, já que a gente lançou aí essas introduções, né, esse meio caminho, é bom a gente explicar, né, Sim. quais são os temperamentos, Um por um, né? Direitinho. um por um, o que é que eles são. Aqui cada um tem um temperamento, né? Segundo... Você, deixa aí nos comentários qual é o temperamento de cada um. O que É, é que você acha? deixe antes da gente dizer. No final a gente fala qual é. Primeiro, o colérico, né? Colérico. Colérico. Colérico é o temperamento do fogo, né? Então você pensa, o fogo, onde ele chega, ele toma conta dos ambientes. Né? Onde ele chega, ele vai queimando. Ele se manifesta, Ele se né? manifesta. Aquela coisa... Veja, você pega um metal. Pega um metal aí. Muito fácil, isso é ciência, né? Pega um metal. Aqueça esse metal. O que vai acontecer? Ele vai dilatar, né? Expandir. Essa é a característica do fogo. Onde ele chega, ele vai expandir, ele vai dilatar. Então ele tem... Por exemplo, um colérico, ele tem uma facilidade, ele vai ter uma facilidade de liderança, de dominância, sabe? Então, ele tem essa característica expansiva, né? Então, o colérico, onde ele chega, ele consegue se expressar bem, consegue dominar os ambientes. Ao mesmo tempo em que ele não, digamos assim, ele não retém de forma, por exemplo, como um melancólico, ele não retém, a resposta dele é muito rápida, mas ele não é longânimo naquilo ali, ele não se demora. Aí entra as variações. Por exemplo, o fogo ele pode ser apresentado de que forma? Em chama, mas em brasa. E aí vem as variações dentro do próprio temperamento. E colérico essa é a beleza da ciência simbólica. Né? O colérico que apreende, porque ele está no quadrante superior, mas ele está no lado direito, aquele que é mais que apreende e segura, né? Segura as questões, que são o quadrante direito. Então ele segura, apreende o mundo e segura aquilo, guarda aquilo. Então, o colérico, ele pode simplesmente ter uma característica mais expansiva, próximo do sanguíneo, que seria o quê? Não aprender, a coisa vem e não vai, mas não vai tanto. Porque diferente do ar, o fogo ele tem suas limitações. Sim. A chama, né? A chama, ela é expansiva, mas ela é uma expansividade dentro de uma borda. O ar não. Tem uma forma, o ar não tem limite, ele se expande e vai. Isso quando onde tiver espaço, ele vai. Quando a gente estudava ciência lá, né? As moléculas no ar, elas são muito mais separadas, muito mais expansivas, né? Ao passo que as moléculas no fogo, elas são um pouco mais juntinhas, né? Então acho que isso explica, assim. Exato. O sanguíneo, ele tem essa capacidade bem mais expansiva ainda do que o colérico. Mas como tu falou, veja, o fogo ele pode se apresentar como aquela chama consumidora, né? Que queima, mas ao mesmo tempo pode se apresentar como aquela brasa que aquece, que você quer estar junto ali. Então, assim, o temperamento colérico, ele é aquele que vai dominar, às vezes, depois a gente vai falar sobre as tendências, né? Mas ele pode ter um papel de ditador, ser uma pessoa muito ranzinza, rancorosa e tal, pode chegar a isso. E pode ser aquela pessoa que lidera bem, né? Então a gente vai ver, por exemplo, os filhos, educação de filhos. Um filho que é colérico, né? Um filho que é colérico, é muito bom que o pai incentive a ele e delegue tarefas de liderança, de cuidar dos irmãos. Isso vai fazer muito desafios para ele. Exato, isso vai o fazer colérico muito bem. Ele reage muito bem a desafios. Então, o desenvolvimento, por exemplo, de criança, que é uma das grandes importâncias de a gente estar falando sobre temperamento, porque auxilia no casamento, auxilia na criação dos filhos, na compreensão dos filhos. Isso tudo, já para a gente não ficar distante e não perder o ponto da questão da fé, isso tudo a gente vai ter um lar harmônico. Isso. E não tem bênção maior, e sobretudo nos tempos atuais, do que um lar harmônico. Eu acho que a maior característica do amor é a capacidade de você se sacrificar para o bem do outro. E você não pode se sacrificar e fazer o bem se você não souber como o outro funciona. Exatamente. Conhecer a si mesmo e então, se eu sei que o meu amigo tem um temperamento mais explosivo, eu sei que em uma determinada situação ele vai ter uma reação muito rápida. E isso já tem a ver com a forma que eu vou me relacionar com ele. Agora, você aplica isso à sua esposa, aos seus filhos, né, seus irmãos, e isso melhora e traz um lar mais harmônico até para você servir a Deus. Imagine um colérico. Agora sim, a gente está falando sempre dentro de um panorama
equilibrado, maduro, né? A gente vai falar depois dos vícios de cada temperamento. Que são pessoas que não têm controle. Que não têm controle, são pessoas que não são maduras, então você vai ver defeitos aí nesse temperamento. A gente tá falando aqui, até então, dentro de um panorama, uma pessoa madura, equilibrada. Entende? Eu fiquei tentando imaginar na ficção, né, nos personagens de ficção, o colérico seria o Shrek, né? Sim, Shrek, o perfeito. é o colérico mais Raiz, raiz, raiz que tem. O burro é o sanguíneo, né? o Aquele cara. Já já chegou. Ansiedade, tipo, ele não aprende. É interessante porque o burro, o de Shrek, ele não aprende. As coisas vêm pra ele tá triste, né? Ele fica magoado com o Shrek. Quando ele vê Shrek, passou. Né? Porque ele não retém. Ele não retém as Então o apreensões do sanguíneo mundo. seria, qual seria o símbolo do sanguíneo? É o ar. O ar. O ar. Então, o ar, agora a gente já vai pro sanguíneo. O sanguíneo, A gente já falou o sanguíneo, suficiente de sanguíneo, colérico. colérico já foi. Depois a gente vai retomar e a gente fala mais detalhes. Então, o sanguíneo, ele é expansivo como o ar. Né? Ele vai. Se você não fechar a porta, o ar sai. Aqui mesmo a gente tá com o ar ligado, né? O ar-condicionado ligado, e aí a porta tem que estar fechada. Por quê? Porque senão o ar vai embora. E onde tiver espaço, o ar se expande. Então, é uma característica muito forte. Fazendo um paralelo com o colérico, ele se expande. Olha aí, o diretor Providenciando aquele energético. É verdade. Então, o sanguíneo ele vai ter essa característica de envolver, né? A expansão envolve envolvimento. Então, ele vai ter uma característica de liderança que se distingue do colérico pela capacidade de envolver. Se o colérico, que é brasa, faz com que as pessoas se reúnam perto dela para se aquecer, o sanguíneo vai envolver as pessoas através da sua expansividade. Então, como é essa expansividade na prática? Sabe aquele líder extremamente carismático que fala, é como se ele entendesse você. Quando ele fala, você olha e diz, meu irmão, dá uma vontade de seguir esse cara. O dá uma vontade de estar ele perto é dele. expansivo como o colérico, mas ele tem um carisma. Exatamente. A grande característica do diferencial dessa expansividade é porque o sanguíneo ele se preocupa nas próprias estações do ano. O equivalente ao ar, o temperamento sanguíneo, é a primavera. Então, assim, quem está perto do sanguíneo é aquela pessoa que... Ele é o amigão, é aquele cara, né? Alegre. O símbolo é a alegria do sanguíneo. Já no caso do verão, é o colérico, né? Aquele calor. Exatamente. Pronto, perfeito, é verdade. Eu tinha esquecido até dessa simbologia. No caso do outono vem o melancólico, no inverno, né? O fleumático, é o temperamento de água. Então, assim, o sanguíneo tem essa característica, né? De quem está perto dele, por exemplo, um liderado pelo sanguíneo... Floresce. Ele floresce, Ele exatamente. floresce. Exatamente. É aquele símbolo da alegria, aquele paizão, por exemplo, um pai sanguíneo. É aquele pai que quer ser um amigão do filho. Isso pode ser bom ou ruim, mas aí tem outras questões. Exato. Né? E aí, imagina uma festa, né? Aquela festa de família, 30, 40 pessoas no aniversário. Onde você acha o colérico? O sanguíneo. O sanguíneo tá falando com todo mundo. Tá falando com todo se mundo. comunicando. Principalmente brincando com as crianças. Brincando com as crianças, exatamente. Pega as crianças no braço, joga a criança pra cima, fica fazendo palhaçada com as crianças. Porque as crianças, a maioria das crianças, independente do temperamento, elas têm muito essa característica energética de correr. E isso é muito do sanguíneo. Então o sanguíneo olha e diz, tô em casa. O sanguíneo, ele é muito inclinado às relações humanas. Exatamente. Por ser o símbolo ser A, então ele se expande, ele preenche qualquer espaço. Ele é responsável pela temperatura do ambiente. Sim, é o ar que exatamente. define a temperatura. Então, por Exatamente. exemplo, nós estamos aqui a 17, 16 graus. O ar define se o nosso ambiente está frio ou quente. Né? Da mesma forma, se esquenta ele, então muda o clima e mexe com todo mundo. O ar Excelente quente, comparação, quente, ele sufoca, né? O ar quente ele sufoca, né? Então o sanguíneo é o tiozão, é o paizão, é o cara alegre, é o cara que contagia tudo, né? E aí o melancólico? Melancólico? Vamos pro melancólico. Quer Quem que é o pegar melancólico? o sanguíneo, o fleumático? Não? Porque aí a gente já faz um gancho com o sanguíneo. O fleumático é o temperamento, né, de água. O temperamento fleumático é a água, né? E Ele tá rindo, né? Ele tá rindo, não sei já por que se ele tá entregou. rindo. A água tem aquela capacidade de envolvimento, de Aí umidade, de quem de tirar a palavra frieza, dele de pra falar do frieza. fleumático. Então o fleumático, ele é aquele cara mais que demora a responder os estímulos externos. Então, assim, quando chega uma informação, uma notícia pro fleumático e tudo, ele vai
ouvir aquilo ali, não é que ele não tá ouvindo, tá ouvindo, mas vai demorar um pouco mais para absorver. E aí, para que ele possa dar uma resposta, exige um pouco mais de tempo. Então, quem é o fleumático aí na roda dos amigos? É aquele cara que, se você não falar com ele, ele vai ficar de boa ali na dele, vai se sentir confortável em um ambiente de silêncio. Mas se a turma começar a conversar e tudo, ele vai se envolver, toda aquela capacidade de umidade, de envolvimento do fleumático, né? Então, aquele temperamento pacato, conhecido como diplomata, geralmente ele evita atritos, conflitos, né? Justamente por essa capacidade de frieza. É aquele dele. cara que é de boa, né? Aquele cara que é de boa. A grande capacidade do fleumático pode ser caracterizada pela forma de se moldar, né? A água ela é extremamente útil em estado sólido, né? Você tem o gelo, ele tá lá firme. Então, o fleumático, ele acompanha a forma. Exatamente. Se você der uma forma cilíndrica para a água, ela vai se encaixar dentro do cilindro. Se você congelar, ele se amolda muito bem. Você pega um fleumático, coloca numa roda de uma conversa intelectual, ele vai estar lá, né? Compreendendo, aprendendo. Por ele ser dos quadrantes inferiores, ele vai estar ali, ó, tranquilo ao que vem a ele. Se você bota ele na balada, ele agita. Ele agita. Vai demorar um pouco para aquecer. É igual a pala no frio. Mas vai pegar. Vai, aquece, acelera. Daqui a pouco ele pega e vai no ritmo. E depois ele desacelera de novo e volta pro seu estado natural. É verdade. E assim, você veja a água, aquela coisa assim, você veja a água, se você pegar, supor que aqui tem a água aqui dentro. Se você coloca algum outro líquido, aquilo ali vai ficar com o gosto daquilo ali, né? É aquela capacidade justamente de extrair, né? De receber do mundo e aquilo ali ficar, aquele gostinho. Não como o melancólico, que a gente vai falar já, que as coisas ficam ali muito cristalizadas no melancólico, né? Pega um limão, você tem a terra, os dois símbolos, né? A gente já vai dando uns spoilerzinhos do melancólico. Você tem uma terra aqui do lado e aqui você tem água. Melancólico e aqui você tem o fleumático. Você pega um limão, você finca na terra, você tira rapidinho, bota e tira. Vai ficar a marca lá? Vai ficar. Vai ficar prendido lá. Você pega o limão, coloca na água e tira. Vai ficar alguma marca lá? Não. A água logo vai... Ele rapidamente ele recebe ali a molda daquilo ali, mas se você tirar ele volta pro Já seu volta pro seu estado estado natural. Agora, se eu pegar o limão e colocar dentro da água e deixar lá durante um bom tempo, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a água vai ficar como? Com gosto do limão. Com gosto. Então, não horas, né? Exagerei. Então, a personalidade do fleumático, ela é aquela que, para ela reter a realidade externa, ela demora muito. Precisa De um tempo. E ainda assim, essa marca, ela não vai ficar de imediato. Então, ele é alguém que, quando ele está passando pelo mundo, o mundo vai dando impressões dele. E ele vai passando e ele continua. Exatamente. Por isso que as decisões que o fleumático toma, as respostas que ele dá ao mundo, são respostas depois de muito tempo de pensamento, né? E são respostas mais firmes e duradouras. É como o gelo, né? Que passou por um tempo ali de frieza até chegar naquele estado sólido ali. Quando ele chega naquele estado sólido, é porque ele já está convicto. Por isso que se diz sobre os fleumáticos que... Ele tá empolgado. Falando de fleumático, ele tá empolgado. Começou, o fleumático aí já tá se envolvendo com a turma. Mas por isso que se diz dos fleumáticos que para ele tomar uma decisão sobre algo, ele tem que estar realmente convicto daquilo ali. Porque se ele não estiver, ele vai ficar assim, vai ficar naquela indecisão. A característica do fleumático é aquela indecisão, né? Ele não sabe se vai, se não vai, fica ali na dele e tal. Pondera muitas coisas antes de fazer. Reflete muito bem. Exatamente. É um ótimo analista. Você tem um projeto de vida, um projeto de trabalho, entregue na mão de um bom fleumático. Porque ele vai analisar, refletir. 6 meses depois ele dá uma devolutiva. Mas ele vai lidar. Mas vai dar certo. Mas vai lidar e vai lidar bem analisado tudo Bem certo. interessante essa relação com as profissões, porque a gente tem profissões normalmente de falar muito, né? Você usa o colérico. Profissões de analisar, ou às vezes de estar por trás, de dar direcionamento, você usa o fleumático. Profissões de se relacionar com pessoas ou de aparecer muito, tem o sanguíneo. Sim. Cada uma tem uma inclinação, né? Exato.
E o melancólico? Vamos agora para o último quadrante. Melancólico é aquele temperamento da A terra. terra. E aí, novamente, retomando, a terra, como o Bruno falou, você coloca a terra aqui e você pega um objeto e imprime aqui sobre ele, vai ficar ali marcado, né? Pode marcar. Durante algum tempo, né? Durante algum tempo. Então, a característica do melancólico é essa secura de receber, absorver as coisas E guardar. e guardá-las durante um período Eu grande de eu tempo, acredito, né? Marquinhos, que as pessoas que estão assistindo já estão começando. Porque a gente está Se falando muito identificar, em né? parte simbólica. Quando a gente for falar das grandes vantagens e desvantagens, né? Sobre relacionamentos em Aí si. eu tenho certeza que as pessoas já estão tendo bons insights aí. E vai ficar bem mais claro no sentido prático. A gente está muito na parte simbólica, mas a gente vai detalhar isso com os defeitos e as virtudes. Mas continua aí sobre o melancólico. Tá No caso do interessante. melancólico. Terra, né? Então, o melancólico é aquela pessoa que vai reter muito as coisas, né? Então, quando ele é tratado de uma certa maneira pelas pessoas que estão convivendo com ele, ele tende a guardar aquilo ali. Por isso que se diz que às vezes o melancólico guarda rancor, né? Aquilo que você cultiva nele, ele vai se cristalizar naquilo ali, né? Então, uma criança melancólica, ela vai ter aquela capacidade introspectiva da frieza, porque está naquele polo de baixo, né? Canto inferior direito aqui. Vai ter aquela frieza, vai ser aquela criança mais introspectiva e tudo mais. Mas o que você cultivar nessa criança, a educação vai fazer muito bem a ela nesse sentido de, se você tratar ela com carinho, com amor, ela tende a guardar aquilo ali, e aquilo ali vai ser muito bom para ela. Ao passo que se você dá uma resposta àquela criança Mais áspera. mais áspera, Ela vai reter. ela vai pesar, a criança melancólica, a pessoa melancólica, ela pesa muito as coisas do mundo, né? Então, às vezes uma pequena coisa, às vezes ela vai pegar e vai guardar aquilo ali, né? Na educação dos filhos, por exemplo, às vezes... e aí você já vai tentando identificar, a gente vai falar de alguns pontos que você pode utilizar para identificar o seu temperamento, aí você já pode se utilizar dessas características, mas quando criança, né? O pai dá aquela repreensão, aquela dura, e aí tem criança que ela fica chateada, tal, não demora muito, daqui a pouco tá no pescoço do pai, no pescoço da mãe. Sim. Uma criança muito mais expansiva, né? Já tem aquela criança que responde àquela repreensão com raiva, né? Tem criança que fica na dela, recebe aquilo, e meu filho, para ela voltar, abraçar o pai ou a mãe, Passa um longo tempo. ela magoada, ela retém muito. A mesma coisa no relacionamento afetivo, por exemplo. Uma pessoa que se magoa numa relação, ela demora para esquecer, né? Demora para ela guarda um trauma muito grande. Guarda, você lembra daquilo, André? Em 1998, você me deixou esperando. Nunca esqueci. Eu lhe deixei esperando, nunca esqueci. Numa noite de chuva, né? Lembra de tudo. Lembra de tudo, porque aprendeu, aquilo ali ficou marcado, ficou cravado dentro da pessoa. Né? E aí acho que a gente fecha, né? Tem alguma coisa marcante assim do Tem melancólico? características. Melancólico, assim, bem, eu me relaciono com Uma melancólica, né? Veja, eu sou fleumático. O fleumático tem aquela característica assim do cara que é muito tranquilo. Falando Às vezes as pessoas estão falando comigo, desde quando eu tô falando com o Bruno, por exemplo. Bruno é colérico. Não parece. Então, às vezes tá falando comigo e eu tô olhando pra cara dele assim, eu tô viajando. Assim. É um fleumático raiz, né? Já o melancólico, ele é muito analítico, ele é aquela pessoa organizada, Ele quer os dados em detalhes. extremamente organizado, De modo gosta que ele das tem a coisas frieza, do seu jeito. ele tem a frieza do fleumático, mas ele tem a precisão que o fleumático não tem. Exatamente, aquela secura, aquela coisa de querer as coisas do seu jeito, tudo no seu devido lugar. Gostar de detalhes, coisas E minuciosas. aí desarrume a casa, Aí uma vem- melancólica. Aí vem aquela característica Que de uma descubra. pessoa perfeccionista, que gosta tudo no O seu devido melancólico lugar. lida muito bem com rotina. Lida muito bem com rotina. Com elementos né, que tem se sequência, repete que se repetem. dentro dos moldes dela. Uhum. Se você Isso é tira ele interessante. daquela ordem, Aí bagunça Sofre, tudo. é. Ela o sofre. melancólico O sofre. melancólico Mesma coisa de você impor uma rotina para o sanguíneo. Que aí a gente tem os polos assim. O sanguíneo, a rotina, meu filho, é o que der na telha. Né? Ele começa a lavar os pratos, daqui a pouco ele tá assistindo televisão. Quando menos perceber, tá falando no WhatsApp. Né? Uhum. O melancólico não. O sanguíneo tem aquela coisa aquele lampejo de criatividade, produção. E a partir E ao mesmo que tempo- teve o lampejo, ele vai lá.
né? Ele vai lá. E no caso Do melancólico, ele não tende tanto à criatividade, mas ele preza pela organização, pelos processos. Exatamente. Para ele conseguir chegar à criatividade, ele tem que passar por processos. O melancólico, ele tem uma necessidade de uma segurança daquela organização. Porque se as coisas saem do lugar, vai causar um sofrimento nele. Vai causar um sofrimento Daí nele. a relação entre a terra e a raiz, né? Sim, A Sim, raiz de uma exatamente. planta, ela Isso, muito entra bem. na terra e a terra prende, Muito bem, né? exatamente. A personalidade do melancólico, ela tem essa Tem essa característica de gostar do que é seguro, do que é Sim. firme, de estar com a sua personalidade fixa numa realidade. Enquanto que o sanguíneo, o colérico, ele consegue ser mais fluido. Uhum. Então, o dia dele não tem tanto aquela questão da rotina. Lida bem com as mudanças, às vezes as intempéries E da aí a vida. gente já pode dar mais adentro para a questão dos defeitos, das inclinações para o que é ruim. E a gente tem, por exemplo, a questão do colérico, nessa questão de fazer as coisas de rotina. O colérico, ele vai ter aquela expansividade de não ter uma rotina bem fielmente, mas ele ainda está no outro extremo, né, do quadrante, junto com o melancólico. Então ele tem Seco, uma né? limitação. Ele tem uma espontaneidade na sua rotina, mas é uma espontaneidade com limitações. Né? Se for um colérico em brasa, ele parece muito com um melancólico, né? Ele vai ter uma rotina firme. E no caso desse colérico, se você tira ele da rotina dele, ele não vai sofrer como um melancólico se angustiando. Ele vai explodir. Ele vai ter raiva. Quem tirou? Né? Quem mudou? E vai pra cima. Porque é uma característica do colérico. Então, veja que nós não estamos pegando os elementos da natureza e aplicando aos seres humanos, mas nós estamos fazendo o contrário. Nós observamos o comportamento do ser humano. Percebemos que, e quando eu digo nós, a humanidade, né? Percebemos que esses comportamentos se repetem e que eles são diferentes e que eles são 4. Esses comportamentos são presença de ar, presença do fogo, presença da água. Sim. Né? A própria simbologia das estações, as estações em si, elas não existem. Sim. A estação, ela não É percepção existe. humana, né? É percepção humana, é descrição humana. As leis naturais vão acontecendo Vão e acontecendo. você atribui a característica daquela lei Exatamente. natural. Olha, nesse período Exatamente. existe isso, isso e isso. Tal período acontece. Mas me diga, me mostra as 4 estações no Brasil? É tanto que você tem o inverno americano, no Canadá, Estados Unidos, é gelo. Né? No Brasil é tempo chuvoso. Tem tempo chuvoso, Você muito vai ter- calor. Você só vai ter, Tem muito pelo menos calor. aqui no E calor. Nordeste, aqui no Nordeste é nuvem, Nuvem. muita nuvem. Abafado. Ou é chuva de derrubar a cidade, ou então é aquele Calor, tempo, aquele calor seco. abafado, inverno. Né? Inverno. É uma estação, mas como você identifica por aquilo ali dentro das 4 estações? Porque você vai atribuir características de frieza. Né? Foi feita uma descrição daquilo ali. Feita a Né? descrição Da mesma forma você aplica aos 4 temperamentos. Então, vamos falar de questões práticas agora. Na vida de um sanguíneo, de um colérico, de um melancólico, o que é que funciona e o que é que não funciona? Quais são aquilo que podemos chamar assim de tendências ao vícios? Por exemplo, um colérico, qual seria uma inclinação do vício do colérico? Onde é que ele tem mais dificuldade? É claro que de uma forma aproximada. Como é que a gente pode falar isso? O colérico, ele, como a gente comentou, ele tem uma capacidade muito boa dessa expansão, né, de falar, de liderar. Então, um pai que é colérico, ele vai ter uma capacidade muito boa, uma inclinação muito boa de liderar bem a sua família, né, de tomar as rédeas da situação devido à expansão do fogo. Mas é aquela coisa, o fogo, ao mesmo tempo que ele aquece, Ele queima, né? Então, assim, o colérico, ele pode se tornar um ditador dentro da sua casa, né? Se ele não tem, né, a sua personalidade bem desenvolvida. Ele pode ser ogro demais. Pode ser ogro, pode ser o Shrek. Pronto, o Shrek é o ogro, né? Antes da gente falar dos defeitos, eu preciso dizer uma coisa. Veja, a gente não pode pegar a teoria dos temperamentos e usar como desculpa para De os maneira defeitos. De maneira alguma. Que é o que a teoria sofre, a simbologia sofre essa acusação, né? Não, esses temperamentos aí que vocês usam para justificar os erros. E não é isso que a gente tá falando. É assim, eu sou preguiçoso, mas porque eu sou fleumático. Não Veja, pode ser assim, né? Isso aí é uma condição humana. O ser humano pega as coisas para se justificar. Né? Isso é um outro... O problema não está na explicação dos 4 temperamentos. Está no ser humano que gosta de estar arrumando desculpa.
As pessoas fazem isso, por exemplo, com a psicologia, com traumas. Não, eu faço assim porque eu sofri tal coisa na infância. Sim, não determina. Sim. E o filtro da vontade. O ser humano tem uma característica única que o separa do animal, a vontade. O animal não tem vontade, ele é resposta da sua condição. O ser humano não é resposta da sua condição. Temperamento é uma condição humana, mas não é, Determinante. não é determinante. O ser humano não é um cachorro. Você pode dominar sobre o seu próprio temperamento. Exatamente. E aí, sobre os vícios de inclinações, né, ruins de cada temperamento, não é regra que o colérico vá se tornar uma pessoa ditadora ou soberba ou coisa. Não é regra, né? Existe para isso educação, você se educar. Educação da vontade. Educação da vontade, né? Mas existem inclinações que é bom que a gente conheça para que a gente esteja atento às nossas inclinações ruins e tentar melhorar, né? Tomar o caminho contrário. Então, assim, é bom falar dos vícios, né? Seria bom a gente organizar, deixar assim, fazer um comparativo. Os vícios dos temperamentos são estudados sempre em comparativo aos outros vícios humanos, que são os 7 vícios, os grandes 7 vícios, que foi ao longo do tempo chamados de 7 pecados capitais. Mas esses pecados capitais que ficaram conhecidos, eles antes foram desenvolvidos por filósofos, sobretudo Aristóteles, quando ele descreve ali sobre a questão das virtudes e dos vícios, né? Então, para cada vício vai ter uma virtude que equilibra aquele vício, né? Que controla aquele vício, que você amadurece, se você amadurece, supera aquele vício. Então, o estudo dos 4 temperamentos você pode associar com esses vícios. Sempre é associado Então, a assim. questão dos 7 pecados capitais não é algo, geralmente se atribui à Igreja Católica, né? Sim. Mas é uma coisa que a filosofia já fazia, a Igreja bebeu daquilo ali. Exato. Porque você vai ter ali Tomás de Aquino bebendo de Aristóteles, né? Ele vai trazer Aristóteles à tona e como sendo Tomás de Aquino um doutor da igreja, ele vai aplicar na teologia da igreja católica. Aristóteles ele pega a teoria das virtudes e ele dá sempre um vício e a virtude. E ele inclusive destaca que a virtude está no meio, é o né? justo Essa meio, máxima dele, né? Exato. Justo meio de Aristóteles. Então, cada temperamento tem a sua inclinação para determinado de vício ou para o bem, né? Para uma virtude. E ele deve usar a razão para equilibrar aquilo ali. Exatamente. Como é que a gente pode falar, então, de cada temperamento? A gente pode seguir a mesma ordem, né? Primeiro o colérico. Vamos lá. A gente vai seguir na ordem dos vícios e a gente vai associando aos temperamentos. Porque são mais vícios do que temperamento. Então, a gente tem o primeiro vício, luxúria. O que seria a luxúria? Aquela apreensão das coisas materiais. Né? Apreensão não no sentido de segurar, porque aí já é avareza, é no sentido de apego. Se deixa levar pelas coisas materiais, efêmeras da vida. Isso é a cara do sanguíneo. Por isso que o homem ou a mulher que é luxurioso, luxuriosa, comete adultério, traição, que é aquele apego ao prazer. Ao prazer, né? às coisas efêmeras da vida. É isso que é luxúria, né? Uhum. Esse vício é característico pelo quê? Pela vaidade da vida, vaidade no sentido comum, não no sentido verdadeiro mesmo da palavra vaidade, mas de coisas efêmeras, tipo luxo, fama, né? Conquistar, poder. Coisas desse mundo que se quer obter, que tá pegado, né? Exatamente. Então, isso é um vício que o sanguíneo, se ele não tiver cuidado, ele vai cair. Por quê? Por causa dessa característica expansiva. Então, ele é aqui agora, ele não apreende as coisas do mundo. Então, as coisas vêm e ele quer o prazer ali, agora. Então, é um vício que ele deve tomar ter cuidado. O outro vício, o segundo, a gula, que é muito parecido com a luxúria. Porque a luxúria, ela quer. E isso é a característica muito marcante da gula. E a gente sempre associa a gula muito ao alimento, né? Mas o guloso, o glutão, ele não é só a questão do alimento. É aquele cara que quer, por exemplo, o cara... É a falta de controle. Né? É aquilo que os protestantes, os cristãos, costumam determinar como domínio próprio. Domínio próprio, exato. Veja, o cara, ele já tem uma inclinação... Vamos usar um exemplo de um sanguíneo desequilibrado, né? Um sanguíneo que não é maduro. O cara já tem aquela inclinação para as coisas que são levianas. Aí, ele vai fazer o quê? Absorver aquilo. Mas ele quer mais, ele vai absorver aquilo. Ele vai desenvolver qual outro vício? A gula. Né? Então, a gula e a avareza são duas características muito marcantes que são fáceis de ser inclinado o sanguíneo. Aí a gente tem agora outra dupla. Né?
A gente tem, eu tô olhando pra ele porque o Preguiça. próximo é o Preguiça? É preguiça? é preguiça, Ai, meu Deus. que é a dificuldade do fleumático, né? Preguiça. A preguiça é uma coisa que também ela se aplica a todo ser humano, Não, né? Mas o- ela se manifesta. Na verdade, Os os cegos. vícios em geral, Exato. eles se manifestam em maior ou menor grau em Em todos todos. nós, Em se a todos gente nós. não tomar cuidado, né? Mas é claro que alguns temperamentos vai ter aquela Uma inclinação maior, né? Exato. Então, tipo, todo ser humano está propício a ser preguiçoso. Todo ser humano está propício a ser guloso, a ser luxurioso. 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 Né, rapaz? Então, existe essa dificuldade do Preguiça, fleumático, né? é a preguiça, né? Preguiça. A preguiça por quê? Porque ele demora a aprender a processar. E O essa processo de forma lenta. lenta. E essa demora a processar pode gerar uma conformidade, um esquecimento, É, a uma falta palavra-chave de é essa, compromisso. conformidade. O temperamento fleumático Uhum. tem essa característica de se Você tem que conformar usar as ao... palavras certinhas, O do termo temperamento dele. Viu? E realmente, Brincadeira, quando eu tô brincadeira. ensinando ou vou falar alguma coisa, eu fico procurando a melhor Exatamente. palavra. E isso a gente atrapalha, mas procurando a melhor palavra. É conformar àquele ambiente ali. Então, por isso que o fleumático também tem a mesma característica que o melancólico, que é de... Se você tirar ele da paz dele, daquele Sim. ambiente dele, ele vai ter um sofrimento. Mas às vezes é necessário. Então, assim, o fleumático ele tem realmente essa dificuldade quanto à preguiça, justamente pela essa característica úmida de se conformar às coisas e demorar a tomar as atitudes. E aí tem esse vício, essa inclinação que é perigosa. E aí, como a gente vem falando desde o início, né? É importante que a gente conheça as nossas inclinações para tentar, pela educação da vontade, né? É um esforço de amadurecimento vencer essas inclinações, né? Exato. O outro vício, que aí é uma inclinação do fleumático, seria a avareza. E a avareza é interessante no fleumático porque ela não é uma característica direta, no sentido assim, como é a gente associada à preguiça. O fleumático é lento, ele pode cair na preguiça, essa conformidade. Já a avareza é uma tendência de querer, por ele não aprender muito as coisas, ele tem que segurar as coisas. O que ele consegue obter, ele não vai largar, porque é difícil ele obter uma coisa. Né? E você pode ver que, querendo ou não, os vícios eles vão se comunicando com todos. O sanguíneo, por exemplo, ele pode desenvolver essa inclinação muito forte também como fleumático. Porque por ele sempre ser levado, quando ele tem uma coisa sólida e firme, Ele mantém. ele mantém. Né? E no manter, ele pode desenvolver a avareza dentro de si. E aí, egoísmo? Tem egoísmo aí, não? Egoísmo? Tá na avareza, macho. Tá na avareza, né? É Pronto. avareza, Já ia dizer, o egoísmo o é egoísmo. uma característica que o fleumático deve ter muito Muito cuidado. cuidado. Devido a essa coisa de... Você percebe nos fleumáticos aquela aparência de apatia, de despreocupação com o semelhante, né? Então, ele se preocupa muito com o mundo interior Às vezes dele. o sanguíneo vai lá falar com o fleumático, ele fala todo empolgado, vai ser assim, e aí ele faz, beleza. Né? É, exatamente. Não, parece que ele tá sendo frio, parece que ele tá desprezando Aham. você, mas esse é o jeito dele. Aquela característica fria, né? Que às vezes parece uma apatia, e realmente uma inclinação, tá dentro da avareza, né? É essa coisa do egoísmo, né? Do egoísmo do fleumático, deve se tomar cuidado, né? Próximo. Ira. Aí, E aí, ira? é clássico. Nosso amado colérico, A né? ira é clássico do colérico. A própria palavra colérico se tornou Cólera, sinônimo, né? né? De explosão, É, que é uma característica muito marcante do colérico. colérico. O colérico, ele é muito... Tanto que para o colérico, o vício, que ele é mais inclinado, ele é o único, né? São 7, você faz a divisão. Ele é o único vício que é a característica mais marcante do colérico, é a ira. Você pode ver que o sanguíneo vai ter 2 características, o fleumático vai ter 2, o melancólico vai ter 2, mas o colérico uma, porque é tão E marcante. é muito intensa. marcante. O melhor exemplo para poder explicar a questão da ira, você usa o fogo. Né? O fogo em uma vela. Sim. Né? Ela tá ali aquecendo. Um maçarico. Melhor exemplo. Você tem um fogo preciso, né? Forte, extremamente poderoso. Uma destruição precisa. Né? Mas, numa floresta, gera uma devastação. O símbolo do fogo é a destruição. Destruição. Né? É, destruição. Gera aquela destruição por onde passa. Então, a ira, né, no sentido de vício, é exatamente aquele colérico que não controla
essa característica marcante do fogo de destruir e aí expande. Talvez vocês acham que seria o temperamento mais fácil de identificar, porque assim, talvez alguns temperamentos você fique com dificuldade e tudo, mas se você observa que uma pessoa ela tem essa capacidade de se estressar, se irar muito facilmente, você já olha assim, explosiva demais. Agora, eu acho que só tem que ter cuidado para não confundir com a explosão do melancólico. Porque o melancólico ele tem uma explosão porque ele aprende. Só que é um ser humano, né? Tem uma hora que Ele aquilo guarda, dali determinado, ele é aquela pessoa explode. que ela é passiva demais e ela se mantém. Quando ela explode, ela sai muito de si. Ela sai muito O colérico ele vai explodir toda hora. A grande diferença da explosão do colérico e do melancólico é que o estilo de vida do colérico é explosivo. Ele vive explodindo. O melancólico, a capacidade de ira do melancólico se manifesta às vezes em forma de vingança, porque guardou durante muito tempo ali, né? E aí a gente entra no outro vício, o vício do orgulho. O vício do orgulho, o colérico também está muito inclinado. Porque o colérico ele tem uma característica muito forte de autossuficiência. Né? Sem identificações, sem... É brincadeira. Tanto que é uma característica muito forte de liderança do colérico que se diferencia da liderança do sanguíneo. O sanguíneo ele é um líder que diz, eu preciso de vocês, né? Vamos lá. E envolve. O líder colérico não. O líder colérico, me sigam porque eu sei o que fazer. Sim. E ele vai lá e faz. E ele faz bem feito. Hitler era colérico. E fez bem feito. A desgraça que ele tinha que fazer. Que ele se pretendeu a fazer, ele fez. E fez uma desgraça bem feita. No sentido de propósito que ele queria fazer. Porque essa é a característica do fogo. O fogo, quando ele vai e faz, ele faz. Agora ele pode tanto... Interessante, né? Se a gente pegar o perfil das lideranças, por exemplo, o primeiro-ministro inglês que ganhou a guerra, Winston Churchill, né? Winston Churchill, ele é extremamente áspero. Sim. Né? Sim. Ele rebate o comunismo com a mesma intensidade que o nazismo rebate o judeu. Aquela um para o bem, altivez, outro né? para o mal. Exatamente. Aquela altivez, né? E aí você vê que essas características, ela não é bem má. É onde entra a vontade, a liberdade humana para categorizar. Veja, um fez para o bem, o outro fez para o mal. Sim, exatamente. É verdade. E aí, por essa autossuficiência de ir lá, resolver e tal, aí o orgulho nasce. O orgulho, né? Diz, não, pra quê? Eu não preciso Vocês dois, vamos, eu termino o podcast. Tá tranquilo. Eu não preciso de vocês, não. E aí, uma característica, exatamente, eu já fiz isso pensando nisso, dessa autossuficiência. Volte o vídeo, assista do começo e conte quantas vezes eu interrompi todo mundo. Você identifica o colérico assim. Ele fala, ele interrompe. Enquanto que o sanguíneo ele tá sempre puxando para ordem, para orientar, para guiar. Exatamente. E isso é muito interessante, né? Porque cada pessoa, cada um é um ser humano. E o fleumático fica assim. É um ser humano diferente. Eu gostaria de fazer uma explicação sobre o orgulho, porque lá em Agostinho, Agostinho vai dizer que o orgulho, Santo Agostinho vai dizer que o orgulho ele precede todos os males, né? Ele é a raiz. A raiz. E o que ele quer dizer com orgulho nesse sentido? Ele está falando de um pecado que é a inclinação que todo ser humano tem de olhar para si e se colocar como o próprio Deus. Então, todas as vezes que você escolhe transgredir uma lei de Deus, você está preferindo a si próprio do que a Deus. Então, nesse sentido, o orgulho está presente em todos os vícios, né? Exatamente. Mas quando você quer destacar a característica de alguém, de olhar para si, de se colocar como suficiente, você também chama isso de orgulho, e aí é nesse sentido que se aplica aos temperamentos. C.S. Lewis disse que o orgulho, ele afirma, né, que o orgulho é aquele pecado que está em maior ou menor grau na gente, e a gente sempre ser capaz de perceber orgulho nos outros, mas não enxergar o próprio orgulho, né? Isso é uma característica muito marcante de nós, seres humanos. Então, realmente, o orgulho está muito presente. Foi aquilo que o pecado fez. Sim, é verdade. O próximo tem mais? Tem. E aí esse orgulho é perigoso, né? Eu já destaquei o perigo do colérico de se inclinar para o orgulho. Mas no melancólico é uma característica muito forte. Muito forte, né? Porque ele vai aprender. Sim, essa apreensão é muito... Veja, o orgulho, como já foi destacado aqui, é um olhar muito para dentro, para si. E como o melancólico ele apreende muito, tá sempre para dentro, é uma tendência muito forte para desenvolver o orgulho.
Porque ele está sempre olhando para dentro, ele tem uma dificuldade muito grande de expandir, de sair e olhar o outro, né? A análise dele é uma análise a partir do eu. Eu ia dizer, a partir do eu para eu, eu por eu para eu, né? É a característica marcante dele. Porque por mim, para mim. Que o melancólico faz. Então, e aí, esse tipo de... Observe que é diferente. Como se desenvolve o orgulho no melancólico e como se desenvolve o orgulho no colérico. E essa forma de desenvolver o orgulho desta forma no melancólico pode gerar, no caso, um outro vício, que é o último, que é a inveja. Por isso que a vingança é uma característica ruim que pode ser desenvolvida no melancólico. Ele apreende aquilo, ele analisa muito, ele pode desenvolver inveja, né? E a inveja, ela anda de mãos dadas com a vingança, ou como anda, né? As duas vivem ali flertando o tempo todo. Então, veja aqui como os vícios se manifestam em cada pessoa, né? Você tem o homem, como eu disse no início, criado à imagem e semelhança de Deus. E o que significa isso? Significa que Deus comunicou características de si próprio ao homem. Deus tem dois tipos de atributos. Deus tem atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus? Quais são os atributos não comunicáveis de Deus? Soberania, onipotência, onisciência, eternidade. São coisas que Deus tem, só Deus tem, né? O controle absoluto, o poder absoluto. Atributos não comunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? São aqueles que Deus quis conceder ao homem, como a vontade, a liberdade, a bondade, Sim. senso de justiça. Então, os seres humanos possuem, nesse sentido, uma identificação, né? Eles são criatura de Deus, eles têm características que Deus deu a eles. Dessa forma, o homem se constrói de maneira diferente. Então, cada ser humano tem a sua identidade e, dessa forma, o estudo dos temperamentos, ele pega essas características humanas e ele classifica para entender. Ele classifica para saber por que alguém é mais explosivo, por que alguém tem menos inclinações sociais, por que alguém demora mais para processar os fatos da vida, para pensar, para refletir, para responder os fatos da vida. O estudo dos temperamentos faz isso e eu acho muito interessante, principalmente essa relação com os vícios, né? O hábito virtuoso, acho que é Aristóteles que diz, né, que o hábito virtuoso ou vicioso, essa atitude de ter esses hábitos, vai tornar alguém virtuoso ou vicioso, né? Então, os temperamentos que é esse solo, né, onde a gente vai construir a personalidade, ele não é algo que você deve seguir cegamente as suas inclinações, mas você deve as suas paixões, né? Você deve buscar cultivar hábitos que são virtuosos para vencer as suas inclinações. E aí, né, considerando sempre os atributos que Deus nos imprimiu, né? Justiça, Sim. a bondade. Então, nos relacionamentos, por exemplo, relacionamento de homem e mulher, né, casamento, isso aí é muito importante para que você tenha, né, conhecimento do que você é capaz. Né? Quais são as características marcantes, já que tu entrou nesse ponto, assim, de cada temperamento dentro Do casamento, da família? Só colocando assim os pontos. Você estava falando exatamente isso. Eu só estou descrevendo para a gente poder situar a pessoa que está ouvindo no que a gente vai entrar agora. No caso do eles estão rindo porque eles estão lembrando da característica do colérico. O marido colérico é aquele cara que vai ser o líder. Assim, se tem um cara que vai liderar e vai querer liderar tudo na casa, é o marido que é colérico. E aí é claro que vai surgir certas coisas que são inclinações boas e inclinações que são ruins, né? Então, liderar os filhos, ele vai ser um bom pai na questão de instruir os filhos no caminho do Senhor, mas ele tem que tomar o cuidado para não querer que, por exemplo, um pai colérico e um filho fleumático, qual vai ser a tendência do colérico? Faça isso, vamos, né? Aquela coisa de querer que o menino vá para cima, o pai colérico vai expor o filho extremamente a riscos e altos e baixos, enquanto que o filho que é fleumático, ele vai ter uma dificuldade maior de lidar com aquela flutuação da rotina. Ele tem um tempo, né? No caso sanguíneo, marido sanguíneo.
é aquele cara que Sempre vai se comunicar muito. sempre vai se comunicar muito. A chave, eu sou sanguíneo, minha esposa é melancólica. Tem uma dificuldade de lidar com o silêncio, né, da esposa, né? É exatamente isso Aquela que introspecção, aquela coisa de... Ih, ela tá com raiva, tô lascada. Hoje eu vou dormir no sofá, né? Hoje eu vou dormir no sofá, que aquilo A mulher, por si só, ela já é um ser muito misterioso, né? Ela já cria um ar de mistério. Se ela for melancólica, como é o meu caso, talvez a gente traga minha esposa em algum podcast aí pra falar sobre isso, ela se fecha. E o sanguíneo, ele é muito comunicativo. Ele precisa sempre de uma resposta para poder ter a sua visão da orientação. O conflito é certo, porque um vai se comunicar demais, o outro vai reter a comunicação. Quando você entende isso no temperamento, você já sabe por que aquilo acontece e o que um precisa melhorar. O que é que acontece? Ela se comunica mais e eu dou mais espaço, né? E é assim que se dá no relacionamento. No caso do fleumático, ele já está mais próximo, né, do temperamento do melancólico, né? Tem aquele elemento frio que o fleumático e o melancólico, eles vão ter aquela qualidade fria que se estiver num ambiente em que os dois precisam de um espaço, um tempo, eles vão se dar bem. Mas o melancólico, ele tem aquela secura, por exemplo, uma característica de um marido ou uma mulher melancólica aí, diante de uma briga, diante de uma discussão, é ele se fechar totalmente e dar aquela coisa que a gente chama do desprezo, né? Imagina 2 melancólicos casados. Aquele elemento soberbo ia estar ali, ó, né? Mas isso aí responde... E 2 coléricos, amigo. Conta pra gente como é 2 ser casado com uma colérica. É fogo, porrada e bomba. Exatamente. Brincadeira. Assim. Mas existe a questão dos tipos, como eu cheguei até a citar, dos tipos internos, né, de temperamentos. Então, tem colérico que ele, no meu caso, eu sou mais expansivo. Ela já é muito mais brasa. Então, ela tende a uma característica mais do melancólico de reter e guardar. Eu, por outro lado, eu tendo mais a característica sanguínea de expandir, né? Sim. E não apreender. Apreendo. O colérico apreende as coisas e guarda. Né? Fica com a mágoa lá dentro. Mas não tanto quanto esse outro tipo de colérico que guarda. Então, os temperamentos em si, se você olhar direitinho, o grande problema não é a relação dos temperamentos. Colérico, sanguíneo, sempre tem um arranjo. O grande problema são os vícios. Até pela questão de como nós fomos educados. Por exemplo, eu fui educado, né, eu cresci numa família um pouco desestruturada, então apesar de ser fleumático, mas desde muito cedo assumi responsabilidades. Então, para mim, para o meu temperamento, foi muito bom, né? Porque, assim, certas inclinações eu fui vencendo aos poucos, né? De não ficar naquela passividade, né? Houve muitos momentos em que você precisou ter iniciativa e responder Isso, rápido. exatamente. Então, que não é uma qualidade inerente do fleumático, né? Então aí já pode ir falando mais, assim, vantagens, assim, que a gente poderia dar dicas do fleumático, por exemplo, que ele poderia fazer para não cair nesses vícios e desenvolver melhor a pessoa que se relaciona com o fleumático, ela tem que entender que ela não pode impor desafios elevados demais, não pode de maneira alguma, e nem desafios muito brandos, porque tem o polo de que ele vai ficar frustrado, ele não está no tempo dele, né? Se você propor desafios acelerados. Né? E ao mesmo tempo, se você trata ele como alguém que não tem capacidade e deixa ele naquele estado dele, ele vai permanecer naquela passividade. É a questão da água, né? Ela vai se moldar bem. Exatamente, ela segue a correnteza ali e pronto. Né? Então, assim, o fleumático, ele tem que ser desafiado ao ponto de que ele não fique ali naquela passividade. Né? Então, delegar atividades para o fleumático é muito bom. Olha, você vai fazer isso aqui. Tá? Já para o colérico, é muito bom. Veja, o pai que tem os filhos, né? Um deles é colérico, um dos filhos é colérico. É muito bom que o pai, já desde muito cedo, ele delegue a função de liderar, de cuidar dos irmãos, de desafios. Um irmão mais velho colérico, por exemplo, seria um ambiente bem ideal. Ele vai crescer dentro ali do seu temperamento, naquela qualidade de liderar, de expansão, mas com aquele senso de justiça. Qual é o senso de justiça? De cuidar dos irmãos, ou seja, ele vai crescer dentro do temperamento dele, mas não vai ter aquele vício de sufocar os outros, do orgulho, da ira, de querer sobressair acima dos demais. Por quê? Porque ele está cuidando dos demais. Né? Tem essa característica. Né?
Então, uma grande dica que se dá a quem é fleumático é andar com pessoas boas e melhores que ela. Sim, é verdade. Ela vai desenvolver, ela vai aprender ao longo do Ela vai se convívio. amoldar. Ela vai se amoldar. É como o limão lá dentro da água, ela vai tomar aquele gosto, né? É. E outra, e pelo fleumático ser muito bom por ele não guardar, não reter as coisas, então as coisas ruins vão ser mais fáceis Vai passando. de ser separadas. Então ele vai olhar e vai dizer, não, isso não, mas isso aqui... Uma, né? uma qualidade. Uma qualidade. Uma Fazendo, qualidade. fazendo um advogado agora, uma qualidade. Guardar rancor. Rancor não fica nenhum. Acho que o sanguíneo também tem essa característica, né? Eu tô aqui, mas aí tem um sanguíneo e um fleumático. Eu posso aprontar o que for aqui, tá de boa. E depois porrada. A gente dá uma porrada também que passa rápido. Passa rápido. Que mais? Vamos pro próximo, o colérico, né? Qual seria uma boa estratégia para o colérico não cair nesses vícios? Não cair nos vícios. Autocontrole. Autocontrole, né? Autocontrole. Falar menos, ouvir mais. Exatamente. Ser humilde. Exatamente. Interromper menos as pessoas. Exatamente. Eu tô quase passando a condição do podcast pra ele. Vai chegar a sua vez. O sanguíneo vai chegar. E vocês tranquilo. perceberam que eu incorporei o fleumático agora mesmo, ele falando. Exatamente. Então o colérico ele tem que ter mais domínio sobre o nível de expansão da sua personalidade. Não a expansão, mas a imposição. A imposição A da imposição. sua vontade. Porque no caso, quem precisa controlar a expansão é o sanguíneo. O colérico, ele precisa controlar, mesmo na sua pequena expansão, ele precisa controlar, porque ele vai se expandir destruindo. O fogo ele se expande, queimando tudo ao redor. O direcionamento tá pra onde, né? O direcionamento Exato. tá pra onde, né? Será que é pra um vício ou pra uma virtude, né? Mas a expansividade, realmente, você não pode podar a expansividade dele, né? Nem no fleumático você não pode querer que ele expanda, porque não é característica dele, né? Então, assim, não é bem querer que a pessoa tenha uma qualidade que não é a dela. Mas é direcionar aquela pessoa para um tipo de virtude, né? Exatamente. E melancólico? Melancólico. Não, sanguíneo. O sanguíneo? Sanguíneo, você gosta de saber. Sanguíneo. O que é que o sanguíneo pode fazer de bom, né? Primeiro, planejar sua vida, pelo amor de Deus. Não fala isso. Não agir pelos impulsos. Pelos né? impulsos. A gente pode, assim, não sei se entrar nesse tema, mas observar alguns personagens, né? Tanto da literatura. É verdade, a gente nem chegou a falar, não foi, mas a gente não... Mas, por exemplo, eu pensava, assim, em conversa com o Bruno, inclusive, eu pensava que Pedro, o apóstolo Pedro, pelos escritos do Evangelho, a gente observa que Pedro é aquele cara muito... que pega a espada e parece que ele é um colérico, né? Parece que é um colérico. Mas tem aquela característica que é da impulsividade, né? Que é muito marcante. E envolvente, né? Envolvente, que é muito marcante. Tanto faz ele estar aqui, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, eu vou até a morte por você. Pedro sabia o que falar para agradar. É uma característica muito forte do sanguíneo. E isso pode ser um problema muito grande para a sua inclinação da luxúria. Porque a luxúria é coisa efêmera, não é a essência o que é de fato. É o que quer que seja. Por isso que ele sempre tinha a resposta. Ele sempre queria ter a resposta. Meu filho, você pega todos os... E o sanguíneo, quando ele tem essa característica, muito como era o caso desequilibrado de Pedro no início, meu filho, ele não chega perto do colérico. O colérico não chega nem perto aos pés do sanguíneo ao falar. Porque Pedro, você pega o evangelho, a quantidade de vezes que Pedro foi... Façamos 3 tendas, né? Uma para outra para Moisés e outra para Elias. Jesus olha para ele e diz, Pedro, você não sabe o que você está dizendo. E isso foi decisivo na transformação dele. Porque onde ele errou, o grande erro de Pedro, foi do Senhor, eu vou. Não, você não vai. É tanto que em Atos 2 você já vê, ele continua tomando a frente para falar, mas agora de forma sensata. Olha, para eles não estão bêbados, não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento do profeta Joel, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, né? E aí ele traça a história da humanidade, e aí quando Pedro termina de falar, tá todo mundo assim, ó, onde é que a gente pode ser batizado? Que façamos nós? Arrependei-vos, crede no evangelho. Então quer dizer, veja como a transformação de um indivíduo, sanguíneo no caso,
pode ser usado para a glória de Deus. É como Marcos falou, a questão do direcionamento. O direcionamento de Pedro estava para um lado errado, a ponto dele ir lá e dizer eu vou e não ter coragem. E depois ele faz exatamente isso para envolver os primeiros momentos ali da igreja. Ele é um líder decisivo. Tanto que o as duas apóstolo cartas de Pedro, elas são tanto um estímulo quanto um consolo para a igreja que está sendo perseguida. Né? Você fica calmo aí que vai passar, a tribulação está vindo, tem uma perseguição, mas ao mesmo tempo ele diz, vocês precisam estar prontos para responder conforme a razão da vossa fé. Então a carta de Pedro, ela é esse de um líder mesmo, né? De um líder. Que tempera as pessoas para que elas enfrentem Exatamente. qualquer situação. Paralelo a isso, você tem João, colérico, muito colérico. Senhor, derrama fogo do céu. Aí, vai matar todo mundo aqui. Eu gosto, né, do episódio de The Chosen que tem essa cena que vai matar todo mundo. Jesus olha com a imagem tipo, é sério? Você não estava comigo esse tempo todo? Você não sabe o que é que eu prego, não? Você querer matar o povo com fogo? Mas veja, esse direcionamento, esse mau direcionamento do colérico, no caso de João, veja agora depois. Ele foi o único que ficou vivo para quê? Combater a heresia em Éfeso. A precisão do fogo, cirúrgico e destruidor. Ele combate agora o gnosticismo, né? direcionado para as heresias da igreja. Veja, foi uma tarefa que o próprio Cristo disse a Pedro, dizendo, olha, o que eu tenho com João, fica na tua aí. Vê a impossibilidade de Pedro, naquele momento que Pedro, sim, Senhor, agora eu vou morrer por tua causa. E João? Ele diz, não, peraí, Pedro, calma, Pedro. João, se eu quiser que ele fique. Ou seja, o meu propósito com ele ali é utilizar, depois da transformação, né? É muito interessante isso dos discípulos, depois da transformação eu vou usar para ele consumir como um fogo as heresias da igreja. Sim, é verdade. O melancólico, né? Melancólico, acho que uma coisa... Veja, o melancólico tem capacidade introspectiva, seca e tal. Então, ele olha muito pro mundo interior dele, né? Remoe muitas coisas. Moisés era um melancólico. Exemplo do melancólico. Exatamente. O melancólico tem uma boa propensão para a espiritualidade, para a intelectualidade, para atividades que sejam intelectuais, né? Devido ao cultivo da vida interior. Mas é muito bom que o melancólico não fique restrito a isso, né? É bom que se delegue atividades práticas para ele, para que ele possa interagir, né? Interação social é essencial para um melancólico. Conviver com pessoas. Quem nunca chamou o melancólico para algum lugar e a pessoa ficou, né? Eu não vou, não. Não, o melancólico, ele é aquele cara extremamente difícil de você tirar de casa. Né? É diretor. Você vai chamar rapaz, o diretor, vamos sair? Eu vou. E aquela hoje não dá não. né? Hoje não dá não. Às vezes, de fato, a pessoa tem de fato um compromisso, mas às vezes é uma predisposição de que qualquer coisa se torna um pretexto para você não ir. Eu digo porque eu tenho uma melancólica dentro de casa e para fazer ela, eu tenho que estar puxando ela pro bonde, pro grupo, é extremamente difícil, né? Por causa dessa questão das relações sociais. Ele é muito intro, né? Moisés retirou-se e foi para o monte, né? Moisés se retira, vai para o monte. Excelente temperamento para estar em relacionamento íntimo com Deus. Sim. Porque a contemplação de Moisés no monte fazia com que ele ficasse na Shekinah, mais próximos de Deus, né? E aí esse era um traço marcante, né? Do melancólico, né? Fleumático. A gente falou do fleumático? Não falou não. A gente falou do sanguíneo e do melancólico. O fleumático, personagem. Pela característica fria e úmida, né? É bom que ele tenha... Acho que a gente comentou sobre ele ter desafios, mas não desafios elevados demais. É bom que ele seja direcionado para que não fique naquela passividade, né? E ao longo do tempo ele pode se tornar, assim como o sanguíneo, um bom líder, né? Então, Bruno comentou, eu achei muito bem colocado, colocar o fleumático junto de pessoas boas, virtuosas e melhores do que ele, vai lhe elevar a uma condição muito boa, né? Então, o fleumático, ele não pode ser deixado na sua passividade, né? Tem que botar ele para cima. É aquela coisa, o sanguíneo, o colérico e o sanguíneo nasce líder, né? E o fleumático vai se transformando em... Torna-se, né? Torna-se. Péssima referência. Mas é incrível como, assim, isso aí é uma percepção minha, assim, como o fleumático, ele pode ser um líder ainda mais grandioso,
no sentido assim de possibilidades, né? Óbvio, do que um colérico, do que um sanguíneo. Porque se ele conviver com bons líderes coléricos, bons líderes fleumáticos, bons líderes melancólicos, ele vai aprender aquilo, né? De uma forma tão significativa que no dia que ele se impor, né? Se colocar em uma posição de liderança, ele vai ter as características todas reunidas nele. Né? E ele vai conseguir lidar praticamente com qualquer situação. Né? Ele vai ter menos pontos fracos do que os outros líderes. Tendo sido treinado a sair da sua o Avatar. passividade. O Avatar é o Avatar. Mas é sério, o Avatar é muito bem desenvolvido no desenho. A lenda de Aang, de como o ar, isso é até explicado na simbólica de religiões orientais, de como o ar, ele como o nome se diz? De como... Eu esqueci agora o nome, rapaz, específico, mas não faz diferença. De como esses elementos se unem e unindo esses elementos, óbvio, você tem menos pontos fracos, né? Então, nosso amigo Marcos tem grandes Muita gente tem medo, né? No Brasil, precisa de um. Daquilo que é produzido pelas religiões orientais, mas eles têm muita coisa a nos ensinar. Né? Nós não podemos deixar de perceber a verdade que se manifesta em todos os cantos do mundo. Então, gente, é isso, né? Muito bom. Esse foi mais um podcast. Eu queria que vocês dessem uma palavra final, acho que a gente já falou, né? As considerações, o que cada um deve ser. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para você receber aí as informações. Eu estive aqui com Marcos Xavier, Bruno de Lima, eu sou André Rodrigues e esse foi mais um Fé e Cultura, o nosso podcast. Valeu e até a próxima. É nóis.